pobreza é um fenômeno multidimensional, mas ela está associada ao acesso que os indivíduos têm a oportunidades. O que é desigualdade? Como é que a gente observa a desigualdade no mundo? Nós temos interesse em conhecer o Brasil e as transformações do Brasil. Esses pesquisadores dividem um interesse comum. Todos estudam a pobreza e sua irmã, a desigualdade social. Com palavras sábias, escrevo o que sinto. Não minto, não há motivos para isso. Quem vê a desigualdade pela televisão, talvez pense que a pobreza, nas nossas grandes cidades, tem uma e sempre a mesma face. Essa é a lei, isso é o que eu sei. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem com ferro fere, com ferro. Que a pobreza no Brasil é ela também desigual, os pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole não têm a menor dúvida. Desde 2000, quando juntaram seus diferentes saberes de antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, estatísticos, geógrafos e se voltaram para o estudo da desigualdade nas metrópoles, quanto mais estes pesquisadores investigam, mais se convencem de que se a desigualdade e a pobreza têm uma característica comum, é a sua heterogeneidade. Pode vir. Se sempre foi assim, será que sempre assim vai ser? Não, se depender de mim, não. Mesmo se a renda das famílias é parecida, outras condições afetam o estado da pobreza. As pesquisas que eles já fizeram mostram que a vida de quem é pobre pode ser melhor ou pior, a depender, por exemplo, das características do lugar onde a pessoa mora. Os pesquisadores do CEM sabem que quem mora mais perto de gente mais rica vive melhor do que quem mora em lugares mais isolados, longe de oportunidades de trabalho, por exemplo. Entre outras coisas, porque passa a ter contato com pessoas com mais recursos. Este é Eduardo Marques. A pesquisa que coordenou na primeira fase de investigações sobre a redução da pobreza e da desigualdade do Centro de Estudos da Metrópole teve o objetivo justamente de descobrir como a rede de pessoas conhecidas afeta as condições dos pobres. O acesso às oportunidades seria aí mediado não só pela posição dos indivíduos no espaço, mas também pela posição dos indivíduos em contextos relacionais em que eles se inseririam. Daí nasceu a ideia de desenhar uma pesquisa que analisasse ao mesmo tempo pobreza e o efeito das redes sociais sobre a pobreza. A gente pesquisou favelas em área central, favelas em área periférica, muito periférica, favelas em bairro de classe média, favelas em bairro de rico, conjuntos habitacionais de periferia, favela e loteamento clandestino de periferia e cortiços de áreas centrais. Em cada um desses lugares, os pesquisadores entrevistaram 30 pessoas. Eles queriam saber com quem elas se relacionavam, em que contexto essas relações aconteciam, quem eram os conhecidos dos conhecidos. Você tem redes com características muito diferentes. No geral, as redes de indivíduos em situação de pobreza são muito menores, muito mais, em termos médios, elas são muito menores, muito menos variadas em termos de sociabilidade, muito mais centradas na vizinhança e no local de moradia do que redes de classe média, né? Que a gente estudou 30 redes de classe média só para ter um parâmetro de comparação. O grupo de Eduardo Marques produziu mapas da sociabilidade das pessoas. É o que os pesquisadores chamam de sociogramas. Esses dois sociogramas evidenciam as diferenças nas redes de uma pessoa que tem uma renda mensal de 8,6 salários mínimos e de outra, que ganha menos de um salário mínimo por mês. Os dois mapas são de jovens que moram em grandes cidades brasileiras. Cada bolinha é uma pessoa. As cores representam as esferas sociais de onde vem essa relação. Família, um amigo, alguém que conheceu na escola. Enquanto o jovem em situação de pobreza tem o sociograma menos variado e mais centralizado nele mesmo, o de renda mais alta, veja só, tem uma rede bem mais variada e, por isso, o sociograma mais colorido. Os pobres têm pior condição relacional e os pobres, dentre os pobres, têm ainda pior condição relacional e ter pior condição relacional reproduz uma situação de menos oportunidade. A pesquisa mostrou também que os sociogramas de pessoas com a mesma renda podem variar dependendo do lugar onde vivem. Na favela de Paraisópolis, um dos lugares que os pesquisadores escolheram para estudar, as pessoas têm mais chances de expandir sua rede de relações.
Isso porque Paraisópolis fica no meio de um bairro rico da cidade de São Paulo. Quando você entrevista uma determinada pessoa que mora, por exemplo, naquela casa azul clara, aquela pessoa tem relações com pessoas que estão morando próximas a ela, mas também tem relações, ela trabalha nesse prédio aqui, por exemplo, branco. E o fato dela trabalhar nesse prédio branco constrói um vínculo, que é um vínculo para além do território. Diga com quem andas, eu te direi quem és. Cuidado onde pisa, onde bota seus pés. A pesquisa de Charles Kirschbaum, que faz parte do projeto sobre redes, coordenado por Eduardo Marques, apontou outro jeito das pessoas expandirem redes de relações para além do território. Ele fez isso quando construiu as redes sociais de rappers de São Paulo. Eu pego todas as respostas de todos os músicos que eu entrevistei e crio um agregado. Nesse grupo não importa a condição social do sujeito, nem o lugar onde mora. Os sociogramas são sempre parecidos. Smoke D, um dos rappers que Charles entrevistou, conta como conheceu as pessoas de sua rede. Toda a velha escola do hip hop eu conheci na São Bento. E depois, conforme o rap e o hip hop foi crescendo aqui na cidade, a gente foi se encontrando nos camarins, nos shows e fomos fazendo amizade. Se você pensar que a rede pessoal, né, do indivíduo está diretamente ligada às suas condições de vida, né, o rap pode ser uma forma da pessoa ampliar esse ciclo social dela. Né? Isso é uma das coisas que sai diretamente dos dados. A grande novidade do trabalho do Eduardo é mostrar que se você tiver uma rede de relações ampla, de pessoas que tragam recursos para além daqueles que o grupo de pessoas iguais a você é capaz de mobilizar, você terá melhores oportunidades de sair da pobreza via conseguindo bons empregos, mobilizando boas informações. Quem estuda a pobreza e a desigualdade também tem certeza que mais renda, é claro, melhora a condição de vida. Na primeira década dos anos 2000, a desigualdade diminuiu no Brasil, graças ao crescimento econômico, à diminuição do desemprego e ao consequente aumento da renda. Os pesquisadores do CEM mostram essa redução com um gráfico. Não existe medida oficial para calcular a desigualdade de renda. O que há são estimativas, como o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini foi criado em 1912 por um estatístico e sociólogo italiano chamado Corrado Gini. Usando esse índice, os pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole mostraram coisas interessantes. Por exemplo, que houve um pico de desigualdade em 1989. Em 1991, começa a cair, ainda que devagarzinho. E essa queda começa a se tornar mais acentuada entre 2001 e 2009. Analisando especificamente a renda do trabalho, os pesquisadores constatam que a diminuição da desigualdade tem como principal fator a redução da diferença entre os maiores e os menores salários das pessoas. Os menores salários subiram, principalmente em razão do aumento do emprego de carteira assinada e o ganho real do salário mínimo. Já os maiores salários caíram, com o aumento da concorrência pelos empregos que exigem maior qualificação. Para confirmar que a desigualdade de renda entre as pessoas realmente diminuiu, os pesquisadores precisam comparar com outros índices, calculados por outras fórmulas matemáticas. Os gráficos concordam que a desigualdade começa a cair nos anos 90 e que 1989 foi o ano de maior desigualdade. Segundo os pesquisadores do CEM, nunca antes no mundo um país reduziu a desigualdade de renda ao ritmo que o Brasil viveu desde 2001. Por exemplo, Maria José, Maria da Cruz e Quitéria Joana, todas moradoras de São Paulo, agora pertencem à nova classe média no critério do governo federal, pois todas ganham em torno de 3 salários mínimos e vivem melhor agora do que antes. Trabalhar de dia e comer à noite com os 3 filhos. Perdi a conta de quantas noites eu fui dormir sem comer. Porque o que eu tinha, eu dava para meus filhos.
Dormia aqui, eu, meu marido e mais meus 2 filhos. Tinha um cômodozinho aqui, tinha a sala lá, minha mãe morava lá. Era tudo barro aqui, tudo barro. Esses daqui são os nossos 3 pontos que vocês visitaram, né? Então vocês vieram aqui ao sul da favela de Heliópolis e vieram esses 2 pontos aqui lá no distrito de Sapopemba. Esses 3 lugares, especificamente, têm uma renda muito parecida. Não tem onde você levar ele para brincar. O único espaço que ele tem para brincar é esse, é o único. No buraco do Tatu, onde mora Maria José, não existe coleta de lixo. Também não há acesso à rede de esgoto. Entre Maria da Cruz, Quitéria Joana e Maria José, é ela quem vive em piores condições. Aqui é assim, quer ver? Eu vou mostrar de onde cai o esgoto lá da minha casa. Tá vendo? Ela vem de lá, tá vendo? A minha casa é aquela. Tá vendo? A de cima. Então vem por aqui, tá vendo os canos. Aí cai tudo aqui, do jeito que tá aqui, ó. No Promorar de Sapopemba, onde mora Maria da Cruz, o esgoto das casas está canalizado e segue para um córrego. A questão é que o córrego ainda não recebe o tratamento adequado. Na prefeitura ele estava canalizado, coberto, prontinho. E ele não está. Saneamento básico e coleta de lixo não são mais problemas em Heliópolis, onde mora Quitéria Joana. Essa desigualdade entre o melhor e o pior acesso a um serviço tem a ver com o lugar onde elas moram. É por isso que os cientistas do CEM chamam a desigualdade brasileira de territorial. Quitéria Joana, apesar de ter uma